Recording in progress. Querido Mestre Jesus, Divino Benfeitor, amigo querido, com muita alegria, Senhor, nos reunimos para o estudo desta noite. Queremos, Senhor, de todo o coração, agradecer-te pela oportunidade do aprendizado espírita. Que alegria, Senhor, podermos ler nestas páginas ensinamentos tão preciosos. Permita-nos, Senhor, compreendê-los profundamente, para que estes conhecimentos nos transformem verdadeiramente. Que os nossos benfeitores, nestes momentos, possam vir a nós, trazer-nos luz dos mundos felizes, que eles possam nos envolver, trazendo-nos a paz ao coração, aos pensamentos. Nós, Senhor, agradecemos por todas as bênçãos, pela saúde, pela família e os amigos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado e que o Senhor nos permita viver cada dia, colocando em prática o que temos aprendido. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos do bem, que a Tua luz possa guiar nossos passos e conduzir nossas almas à vida verdadeira. Pedimos-te, Senhor, que fique conosco, que abençoe-nos, abençoe nossos familiares e amigos. Abençoe o estudo desta noite, inspirando a Adriana, que todos nós possamos tirar destes conhecimentos o máximo para o nosso bem, para o nosso crescimento. Fica conosco hoje, e assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Você tinha barrado. Só um minutinho, Adriano, deixa eu liberar aqui. Liberal. Pronto, está liberado. Vamos lá, vamos dar início ao capítulo 15. Que se chama Finalmente o Socorro. A gente está esperando há tanto tempo, né? Como que eles vão conseguir ajudar a Margarida, né? E finalmente a gente chegou no capítulo onde isso vai acontecer. Não hoje, mas semana que vem. Hoje eu começo, então eu faço a introdução do capítulo. E então, só para relembrar um pouquinho a história, só para situar a gente em relação aos personagens, né? A gente vai ver que tem a Margarida, né, que está sendo, que eles precisam ajudá-la, né, tem a equipe do Bubi, o André Luiz e o Eloy, né, que estão lá trabalhando silenciosamente para tentar ajudá-la, porque os espíritos que estão fazendo todo o trabalho de hipnose para levá-la, todo o trabalho de magnetização para levá-la ao desencarne, eles estão lá, né? Mas eles não sabem, né, que a equipe do Búbio está lá com outra finalidade, né, para fazer o bem. Mas com o tempo, é, depois de alguns dias, né, de estudo, de observação e tudo, o Gúbio conseguiu ajudar a família do Saldanha, que era um dos espíritos que estavam ali trabalhando para o desencarne da Margarida. Então ele é, ajudou a família, né, a libertar o filho e a esposa e a nora, né, que estavam com problemas ali. E também depois ele conseguiu, no capítulo seguinte, ele conseguiu ajudar a família do Leôncio, né, o filhinho do Leôncio que estava sendo envenenado e que acabaria desencarnando.
Então, com todas essas, o livro é perfeito, né? Se chama Libertação, e a gente vai vendo que a cada capítulo tem uma pessoa, um personagem, ou dois ou três, que vão sendo libertos, né? Das forças do mal e tudo, né? Então é muito bonito tudo isso. Então a gente viu, né, que o Saldanha e o Leôncio acabaram mudando de postura, vendo esse exemplo de amor do Gúbio, como o Gúbio usou bem para ajudar os entes queridos deles, né, que estavam com dificuldades. Eles ficaram totalmente extasiados, né? Nossa, como assim? Como que ele conseguiu tudo isso, né? E aí eles mudaram totalmente de postura. Então agora eles deixaram de querer agir no mal com a Margarida e eles resolveram, falaram pro Gúbio, agora nós somos teus servidores, né? Vamos te seguir e vamos te ajudar então com a com o socorro da Margarida. Então vamos lá. Então eles voltaram, né, para a casa da Margarida, tudo para poder agora ver o que eles vão fazer. Então vai ser esse nosso capítulo de hoje. Eu vou compartilhar aqui. Acho que não tá. Ah, não, tá certo. Vocês estão vendo tela cheia? Então, Sim. então vamos lá. Então, ó, o Saldanha, ele estava muito entusiasmado, né, com tudo que o Gúbio tinha feito, realizado. Então, e ele começou a demonstrar uma humildade, até ele fala que o André Luiz fala que é uma humildade quase ingênua. E aí o Saldanha e o Leôncio, eles passaram a cooperar ativamente nos preparativos para solucionar o problema da Margarida. Só que aí eles estavam preocupados e falaram para a equipe, né, para o Gúbio, tudo, falaram, olha, o ambiente espiritual deveria permanecer inalterado por enquanto, para evitar despertar a fúria de entidades ignorantes contrárias ao trabalho de ajuda. Porque nós não podemos esquecer que ali estavam mais ou menos uns 60 obsessores. Vocês lembram do começo do livro? Que falavam que eram mais ou menos uns 60 obsessores, né? Então, quer dizer, dois ali, que seria o Saldanha e o Leôncio, eles mudaram de lado, mas os outros não, né? Então, isso tudo poderia, alguém ali poderia falar, opa, eu vou lá na cidade estranha, falar para o Gregório, né, que isso está acontecendo, e aí iria realmente atrair a fúria de vários deles, né? Então, ó, eles alertaram que essas entidades poderiam organizar-se em grande número e prejudicar os planos de auxílio. Informaram que conheciam processos de assistência semelhantes e estavam cientes do potencial das forças adversárias na região, do centro da qual poderiam surgir de imediato centenas de adversários em massa contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhantes já esse. Então, quer dizer, poderia ali, de repente, aparecer um monte ali e acabar com essa, com essa ajuda ali que eles estavam tentando organizar. O André, ele observou a situação do Gaspar. O Gaspar, não sei se vocês lembram, era o hipnotizador. Ele estava ali trabalhando diretamente com a Margarida na hipnose dela o tempo todo. E o Gaspar, ele estava estranho e distante das conversas. Porque quando o Gúbio ajudou a família do Saldanha, e o Saldanha, eles voltaram, o Leôncio, na hora, percebeu que alguma coisa estava estranha, né? E aí ele falou: opa, vocês ajudaram a família dele, pode me ajudar também? Então ele acabou também sendo ajudado e mudou. Mas o Gaspar, ele em nenhum momento ele percebeu nada. Eles dizem aqui que a aparência dele transmitia a sensação de paralisia espiritual e petrificação do pensamento. Ele respondia apenas com monossílabos e demonstrava insistência irredutível em atormentar a vítima. O André perguntou ao Gúbio
o que estava acontecendo com o Gaspar, né? Que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras. Ele jazia surdo, quase cego, plenamente insensível. E aí o Gúbio vai explicar o que estava acontecendo com o Gaspar. O Gúbio explicou que alguns obsessores ficam espiritualmente petrificados quando dominados por entidades ainda mais perversas. São inteligências temíveis das trevas e eles podem controlar centros perispirituais de espíritos perversos e ingratos ao bem, usando-os como instrumentos do mal. Então, o Gaspar ele estava hipnotizado por essas forças e temporariamente incapaz de ver, ouvir ou sentir com elevação. Ele vivia em um aflitivo pesadelo, fixado na ideia de dilacerar Margarida. Então, aqui eu fiquei pensando, né? Porque eles citaram que dentre esses 60 obsessores aí, tudo, tinham vários ovoides, né? Que estavam ali ligados ao, ao centro, à Margarida, né? E eu fiquei imaginando, o Gaspar dava até a impressão como se ele tivesse mais ou menos como um ovoide, mas ele não tinha a forma de um circular, né? De um ovoide, mas é como se ele tivesse totalmente como que eu vou dizer, sem, ele não estava, como que eu vou explicar o que eu estou pensando aqui? Ele não tinha capacidade de entender quem ele era, entendeu? É como se ele estava, eles dominaram os centros de força dele, então ele não conseguia pensar, ele não conseguia ver, ouvir, a única coisa que ele tinha é essa ideia fixa de poder acabar com a Margarida. Então, ele estava totalmente controlado, né, por essas forças. E o André perguntou se o Gaspar poderia recuperar seus sentidos naturais. Porque aqui ele fala, olha, o Gúbio explica aqui antes, ele fala, por essas forças e temporariamente incapaz de ver. Então ele não disse que isso seria para sempre, né? Falou que era temporário. Então o André pergunta, né, como que ele poderia recuperar, né, esses sentidos naturais? Aí o Gúbio responde que sim, que ele pode recuperar, que o magnetismo é uma força universal que pode ser redirecionada. Então, passes contrários ao magnetismo negativo poderiam restaurar a normalidade. Porém, isso exigiria momento adequado e auxílio coletivo em um trabalho espiritual organizado, através de recursos regeneradores intensivos. Então, a gente vai ver depois, na semana que vem, que isso vai ser feito. Estou dando spoiler aqui, né? Mas isso vai ser feito. Então, vai ter um momento adequado, vai ter uma equipe adequada que vai conseguir fazer esse trabalho para poder ajudar o Gaspar. E o Saldanha, ele se aproximou do Gúbio pedindo orientação. E falou: olha, é, ele reconheceu que revelar imediatamente a nova situação poderia provocar reação violenta das entidades vigilantes. Ele falou: olha, se a gente disser aqui que a gente vai fazer esse trabalho de ajuda para Margarida, a gente vai atrair várias pessoas contrárias. E ele falou: e eu não sei o que fazer. Ele disse sentir-se em um campo novo e não saber como recomeçar. Porque até então, ali, para fazer o trabalho dele como malfeitor, ele sabia. Agora, do outro lado, como um benfeitor, ele já estava um pouco perdido, não sabia como fazer. Então, o Gúbio concordou e afirmou que o grupo ainda estava fraco para o confronto direto. Disse que é indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Planejou aguardar a noite para encaminhar o caso a um núcleo de amor fraternal. Então, acho que ele já tinha ali toda a ideia do que fazer, né? Até lá, recomendou manter o ambiente doméstico sem alterações. Ou seja, eu estava aqui com o André e o Eloy,
estava analisando tudo, tentando fazer o bem, e vocês não, e você, ó, você nem percebeu, né, Saldanha? Então, vamos continuar do mesmo jeito que eles não vão perceber. Até lá, recomendou manter o ambiente sem alterações. Também ressaltou que Gaspar era outro doente espiritual, que necessitava de atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando caridoso concurso. Bom, nesse momento, o Gabriel é o esposo da Margarida, né? Encarnado, né? Ele entrou no quarto, se aproximou da esposa, desalentada e abatida. E aí o Gúbio, ele se aproximou do Gabriel. E aí colocou sobre a fronte do Gabriel a mão, né? E dominando-lhe o cérebro, as zonas diretas da inspiração para buscar solução favorável. Então, sob essa influência renovadora, o Gabriel demonstrou ternura e preocupação pela esposa. E é engraçado, né? Quando o Gúbio ele fez essa para fazer essa inspiração nele, né? Eu acho que ele tentou transmitir essa questão do amor, da ternura, né? Do carinho. E aí o Gabriel ele conseguiu passar isso, né? Tanto é que a Margarida ela sente todo esse carinho vindo do Gúbio passando pelo Gabriel, né? Então ela sente todo esse carinho. E aí o Gabriel falou com ela assim: olha, os tratamentos médicos por remédios, os remédios são muito violentos, as medidas são muito drásticas, não estão funcionando. O que que você acha da gente pedir ajuda para algum amigo ligado ao espiritismo cristão? Então, se a gente for lembrar, ele já tinha sido inspirado para o médico tinha uma vez sido inspirado, tinha falado para eles buscarem ajuda espiritual, né? E ele acabou indo buscar ajuda de um médium, né? Que não era do espiritismo cristão. Era simplesmente um médium que cobrava, então estava mais interessado no dinheiro, né? No trabalho como meio de subsistência dele, né? E ele não estava ali envolto por espíritos muito evoluídos, então eles acabaram tendo uma ajuda concreta ali, né? E então agora ele foi inspirado para buscar uma casa espírita cristã. E aí a Margarida aceitou. E o Gabriel, então, ele saiu apressadamente para providenciar ajuda e o Gúbio acompanhou o Gabriel. Então, o Gúbio pediu aos demais que permanecessem com Saldanha, preparando o trabalho para a noite. E aí, o André é sempre curioso, né? A gente sabe que ele sempre gosta de estudar, ele aproveita todo o tempo possível para aprender alguma coisa. E aí ele foi tentar aprender, né, aumentar os conhecimentos dele, conversando com o Saldanha. E aí ele perguntou para o Saldanha, por que que você teme tanto os espíritos inferiores? E aí o Saldanha foi explicar. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma em padrão físico de menor resistência, o malogro em nossos objetivos de socorro a ela será questão de alguns minutos. Ou seja, se a gente ajudar a Margarida com bons recursos, né, com coisas, não vai adiantar muito tempo. Vocês lembram que num capítulo anterior, quando eles aplicaram o magnetismo na Margarida, não o Gúbio, né? Os malfeitores, né? Os espíritos, os obsessores que estavam ali. Eles falaram: esse recurso que a gente usou agora vai deixá-la assim por umas 30 e tantas horas. Não sei se vocês lembram. Então, ele falou aqui: olha, se a gente fizer algum procedimento para ajudá-la, não vai durar muito tempo, né? Vai ser questão de alguns minutos somente. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte.
contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. Aqui é uma questão assim que eu fico pensando que é bem complicado, né? Porque eu fiquei pensando, é como se ele estivesse dizendo aqui a crosta, né, na crosta terrestre, a gente ainda está muito dominado pelas trevas, né? São as trevas que dominam, né, aqui. Se a gente for ver quantas pessoas no mundo elas têm uma fé, elas têm conhecimento, elas oram, mas não orar com da boca para fora, né? É orar conversando mesmo com Deus, né? Elevando a vibração. Então, grande maioria dos encarnados estão totalmente dedicados aos vícios, né, às paixões. A gente às vezes come mal, muita gente faz sexo desregrado, engana os outros, passando por cima de qualquer um. Então, a gente vive nesse padrão vibratório muito baixo. Então é muito fácil para as trevas entrarem nos nossos lares na hora que quiserem. Eles têm entrada livre, né? Então eles entram e saem quando querem e nos influenciam o tempo todo. Aquela questão que o Allan Kardec, que fizeram para o Allan Kardec, né, se os espíritos nos influenciam, ele disse, olha, podemos dizer que eles nos dirigem, né, ou, na maior parte do tempo, né? Então, quer dizer, aí se a gente não faz uma prece, se a gente não estuda, se a gente não tenta melhorar, fazer nosso trabalho íntimo, né, para nos elevarmos, nossa reforma íntima, como que a gente vai estar entregue a tudo isso, a toda essa influência, né, espiritual, então a gente está nas nossas mãos, né, escolher por quem a gente quer ser influenciado, se a gente quer ser influenciado por um benfeitor, se a gente quer ser dominado por espíritos mais endurecidos, né. O Saldanha, ele acabou contando aqui a experiência dele depois que ele desencarnou, né? Então ele foi contar para o André Luiz a experiência dele. Ele falou que tentou fugir do mal e até recitou antigas orações aprendidas no lar. Então aqui a gente vê ele falando isso, a gente fala, opa, então ele estava numa família que possivelmente ia a uma igreja, que rezava, né? Provavelmente aquelas orações que a gente decora e às vezes faz da boca para fora, né? Dessa forma. E aí ele vai falar: em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Então ele tinha aqui uma vontade de melhorar, né? Esforcei-me de alguma sorte, reagi quando pude, todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ou seja, quando ele estava encarnado, provavelmente ele não se preparou para esse momento do desencarne, né? Então é uma coisa muito importante para a gente pensar. Quando a gente chega lá do outro lado, se a gente não está bem preparado, se a gente não sabe como pedir, né, ajuda aos benfeitores, a gente acaba, como ele disse aqui, olha, um sopro frágil à frente de um tufão. Então a vontade dele era muito pequena. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. Se a alma, liberta do corpo de carne, não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam.
Olha que importante isso, gente. É a questão da gente viver aqui, se preparando para o nosso desencarne. Porque se a gente vive aqui todo dia pensando, a gente não sabe o nosso desencarne se vai ser amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos ou daqui 50 anos, né? Então a gente tem que todo dia viver isso, sentir isso, né? Se preparar para isso. E para a gente ter a chance de chegar lá menos, numa situação menos pior. Porque senão a gente é alvo fácil para os espíritos que inferiores para eles nos dominarem, né? Porque qualquer sentimento menos santificante que a gente tiver ali, pronto, já é uma grande tomada para eles nos dominarem. André questionou se essa atitude não seria reflexo da ignorância insustentável. E o Saldanha respondeu: a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável. A sabedoria golpeia a insciência, né? Ou seja, a ignorância. A bondade humilha a perversidade. O amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem deliberadamente. Mil armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira, discórdia, provocando perturbação e desânimo. Ou seja, se a gente não está muito bem preparado, se a gente não agiu com sabedoria, não teve a bondade, né, e não tem esse amor verdadeiro, não faz a caridade, não ora, se a gente não se prepara, a gente cai muito fácil nessas armadilhas que ele fala. Olha as armadilhas ali, muito comuns, né? Despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira, discórdia. Então, quer dizer, o Saldanha, quando ele chegou lá, ele não tinha não tinha essa fortaleza, né? A vontade dele era muito pequena, ele não tinha se preparado, e ainda ele se depara com todo o problema familiar dele, que aí despertou essa questão dele querer se vingar. Então ele foi alvo fácil para poder acabar indo para o lado das trevas, né? E foi para a cidade estranha e acabou entrando para essa equipe do Gregório. E o André admirou, né, com a clareza e a inteligência de Saldanha, que de modo algum ele seria um ignorante. Ele falou: olha, você não é um ignorante, você fala com inteligência, né, com clareza. E o Saldanha, ele falou que ele tinha muito conhecimento, ele já leu muito, né, que estava preparado, estava positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que lhe competiam. Então, o que eu entendi aqui é que ele chegou lá na Cidade Estranha e eu acho que ele já tinha também um conhecimento anterior e tudo, mas quando ele chegou na Cidade Estranha, ele já com essa atitude de querer uma vingança, eu acho que eles prepararam ele muito bem, né? Então, ele teve um preparo ali, ele recebeu um conhecimento sobre magnetismo e tudo, e ele foi muito bem preparado, e ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer ali em relação à Margarida. Aí ele falou: olha, faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. E ele acabou encontrando, né? Ele encontrou o Gúbio, que acabou mostrando para ele que o amor é muito mais poderoso do que o mal. Imagina um esfomeado ao ouvir discursos. Acreditas que as palavras que lhe satisfaçam as exigências do estômago? Preocupado com a esposa e a nora desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Isto, para mim,
bastou a saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Então, foi o grande exemplo do Gúbio, né? Então, o Gúbio acabou dando essa comida, né, para matar a fome dele, que ele fala ali, né, que antes eram só palavras e ele não conseguia ter essa saciedade. Saldanha reconheceu que poderia ser perseguido por antigos companheiros. Sei de experiência própria quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Olha, então ele está apreensivo aqui. Falou: olha, não, eu conheço muito bem essa turma toda e eu sei que eles vão querer me prejudicar. Eu não sei o que vai ser de mim. Perseguir-me-ão sem tréguas, se puderem conduzir-me-ão ao vale de miséria e penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. E o Leôncio também declarou não querer mais servir nas fileiras da vingança, pois estava farto. Então, os dois ali, eles dizem, não quero mais, né? Mesmo se eles acabem comigo, me deixem na miséria, façam, né, o pior comigo, eu vou continuar querendo servir ao bem e servir ao Gúbio a partir de agora. E o André prometeu que ambos receberiam acolhimento em plano superior. E aí o Gúbio, ele retornou. Ele informou que o problema fora resolvido. Então a Margarida e o marido, eles iriam para uma reunião familiar de socorro mediúnico na noite seguinte. E aí nesse encontro, a Margarida e o Gaspar, né, receberiam recursos espirituais eficientes. Então a gente vai ver semana que vem esses recursos como é que vão ser e tudo que vai acontecer na sequência. É muito legal. Só isso. Obrigado, Adriana. Obrigada, Adriana. Bom, então abrimos para Não, as eu nossas. só queria comentar uma coisa, César. Eu não sei se eu comentei. É, em relação ao que aconteceu com o Gaspar, né? Essa questão do magnetismo, dele ficar petrificado ali, né? Eu fiquei pensando, eu acho que é exatamente isso que acontece com tantas pessoas que estão, às vezes, encarnadas e estão internadas em hospitais psiquiátricos. É como se elas estivessem fora de si, né? Como se elas não se reconhecessem. Elas ficam, às vezes, ali com uma ideia fixa, né? Uma monoideia, e elas estão totalmente dominadas, hipnotizadas, magnetizadas, né? Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto é triste, né? Essa falta de conhecimento, né? Que a nossa humanidade está, nós aqui no planeta Terra, né? A grande maioria, né? Qual é a porcentagem de pessoas que têm esse conhecimento? É mínimo, né? Só isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Bom, obrigado, Adriana. Então, abrimos para as nossas discussões em grupo. É, esse capítulo é um capítulo extremamente importante, muito, muito importante. Ele tem um desenvolvimento que vai levar a uma série de conclusões, que nos servem muito, que são extremamente importantes para a nossa prática espiritual e é preciso ser estudado com muita atenção, né? Lógico que todos os capítulos deste livro são extremamente importantes, mas este eu acho que é um dos que realmente nos alertam para uma série de coisas, né? É, várias coisas foram destacadas, né, já na apresentação, então nós podemos voltar rapidamente, né? Outras nós podemos acrescentar.
É claro que, como foi dito já na apresentação, né, nós temos milhares de pessoas que desencarnam e a tendência é que a gente vá se submeter às energias que nós já habitualmente nos submetíamos, né? E muitas vezes nós temos bons princípios, nós temos conhecimento, nós temos uma noção do que é bom, do que é certo, do que não é, mas isso não garante que nós tenhamos condições de enfrentar, né, a questão da construção na pedra, né, que Jesus nos adverte. Resistir ao mal, né, e resistir às ondas do mal não é algo simples, né? E ele fala isso, né? O Saldanha, ele conta essa experiência dele, ele desencarna e se vê cercado por criaturas que eram piores do que ele, na verdade, né? Que debochavam do bem, das coisas boas, das orações, e ele acaba cedendo, porque ele poderia começar naquele momento a fazer uso da vontade dele, nada impede, né? Mas a vontade é uma coisa que a gente treina. E durante toda uma vida, se você não a treinou no combate ao mal, em si mesmo, né, a, ao nosso redor, então nós não temos esses elementos ainda desenvolvidos, né? E é por isso que ele se deixa arrastar, né? Depois se junta a isso o problema da família dele, né? E a solução que se apresenta a ele, ele acaba aceitando, que é aquela de se tornar ele mesmo um perseguidor, né? Um carrasco daqueles que ele via como inimigos. Esse é um aspecto, né? O outro é desse Gaspar, que é, na verdade, como o André Luiz diz no texto, um hipnotizado, né? A hipnose pode se fazer em auto-hipnose, ela pode se fazer de de um espírito para outro, né? Normalmente, a hipnose, ela é o exercício de uma vontade sobre outra que cede, né, a essa outra vontade, o direito de agir, colabora com essa outra vontade. Não existe esse negócio de hipnose como um controle de alguém, né? É lógico que podem existir pessoas tão frágeis, né, que um hipnotizador esperto pode controlar com alguns truques, mas, no geral, né, nós não vemos assim essas coisas tão fáceis. E quando vemos na internet eles mostrando, né, aqueles shows de hipnose, eles tiram. Você sabe, tem um hipnotizador que sai para brincar com a hipnose com 100 pessoas num dia e tem cinco que caíram perfeitamente no que ele queria. Ele, lógico que ele joga as 95 para fora e só apresenta aquelas cinco que mostram o grande poder dele, né? Mas, isso dito, o processo de hipnose é um processo que nós conhecemos, né? E no caso de uma hipnose feita diretamente de entidades mais inteligentes, maléficas, sobre um sujeito como esse, eles obliteraram, né, os centros psíquicos perispirituais dele, né? O condicionaram a fazer algo. Então, você vai passar o dia aqui, né? Eles podem proceder de uma maneira a praticamente dementá-lo, né? Eles podem obliterar os centros, né? Ofuscar os centros de memória. Então, ele ativar as memórias que eles querem. Tudo isso se faz na hipnose aqui na Terra, né? Por exemplo, eh, você pode falar para uma pessoa, a hora que eu contar até três, você vai esquecer seu nome, né? E é uma coisa impressionante, assim, né? Você vê a pessoa, qual que é o seu nome? E não sai, né? Porque a pessoa não consegue lembrar o nome. Então, não é estranho que
né? E ele está sem corpo, né? Então, o processo de hipnose é direto, né, no corpo mental dele, sem passar, inclusive, pelo cérebro físico. Então, ele ficou completamente à mercê desses espíritos maléficos, que devem ter visto nele uma capacidade muito grande de liberação fluídica. E nós já recebemos nas reuniões mediúnicas espíritos que falam: o que é que você quer com essa pessoa? Não, eu não quero nada. O que que você tem contra ela? Nada. Mas e por que que você estava fazendo mal a ela? Eu não estou fazendo mal a ela. Me colocaram lá do lado dela e eu devo ficar repetindo o dia inteiro na cabeça dela a mesma coisa, né? Então, tá cheio de casos assim, né? Então, você está sendo enganada pelo seu marido, ou você vai ser assassinada, ou, né? Então, qual que é a sua função? Minha função não é nenhuma, eu só faço o que eles me mandam fazer. E por que que você faz? Ah, porque todo mundo tem que trabalhar, eu trabalho, esse é meu trabalho, né? E às vezes há uma intenção maléfica da parte do espírito. Aí já é um pouco diferente, mas tem alguns que eles já estão tão desprovidos de vontade própria que eles são colocados ao lado de pessoas, né? E esse é um caso ainda de uma certa extensão, né, aos casos dos ovoides, que esses já estão completamente dementados, né? E eles são como um disco mental tocando a mesma música. Então, eles conectam, né, no corpo perispiritual da vítima, e aquela forma mental fica passando a mesma imagem o tempo todo, né? Você vai ficar repetindo: eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu vou morrer, eu preciso me suicidar. E aquilo fica, né, batendo na cabeça da pessoa dias e dias e dias e dias, né? Até enlouquecer. Até a pessoa enlouquecer e não aguentar mais. Se não tiver auxílio, obviamente, né? Se ela tiver auxílio, Basta ver o que né? aconteceu com a Margarida, né? Basta ver o que aconteceu com a Margarida, que ela está numa condição tão de fragilidade que os benfeitores estão tendo que esconder o processo de ajuda até onde dá, né? Porque ela não tem resistência nenhuma. Se eles atacarem, eles não contarão com a resistência dela, nem do marido, nem do pai, nem de Meu ninguém. Não Deus, há fica ninguém ali, né? Então, totalmente eles vão ter protegida. que sair no braço com essas entidades, né? E até isso vai ser ineficaz, porque não adianta, se ela está ainda controlada por uma série de ovoides, se ela não tem resistência espiritual, né? Então, Gubbio está sendo muito estratégico, né? Muito, muito bonito esse processo que ele faz. Ele está coordenando, né, a situação. Então, é muito interessante, tem muitos elementos nesse capítulo que vale, né, a pena a gente discutir. Giovana? É interessante que passa sem como uma história, né? Passa como uma história que ele está contando, descrevendo a situação, mas o quanto a gente tem que estar atento, né, a essa realidade, né? Porque pela descrição que ele faz, né, dos espíritos, né? Há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira da vida. São verdadeiros Então, instrumentos. são instrumentos do mal e nós não podemos, né, agir como crianças, né, com esse tipo de espíritos, né, porque o mal, ele existe realmente, né, o mal existe e nós temos que nos proteger disso. Né? Então, a gente lê como uma história, mas os ensinamentos que tem, né, por detrás da história contada por André Luiz e das ações de Gúbio,
Eles estão nos alertando, né? O quanto é importante que nós fiquemos atentos a tudo isso, que nós nos protejamos, e as pessoas estão completamente desprotegidas, né? Sem saber dessas coisas, se é a oração que nos protege, se é o estudo que nos protege, se é a nossa comunhão com os nossos benfeitores que nos protege. Quem não faz isso está desprotegido. É lógico que o bem existe, né? Os benfeitores, eles fazem o que podem, mas a nossa colaboração é importante, né? O nosso trabalho, né, para guardarmos a nossa sanidade, o nosso trabalho para guardarmos o nosso equilíbrio, né? Isso tudo é muito, nós faz parte, né, do socorro, porque os benfeitores eles fazem o que podem, mas a gente precisa, né, estar atento. Então tem duas partes nesse capítulo que eu achei que é muito importante que a gente, né, extraia, né, os elementos importantes disso tudo. Essa é uma delas, a outra é o Saldanha, né, falando da dificuldade dele chegando no mundo espiritual. Né? Então, ele contou que mesmo, né, sabendo orar quando criança com a família, que ele tentou repetir orações, então, não basta repetir orações, né? Não basta falar da boca para fora ou saber, né, decora uma oração, um Pai Nosso ou uma Ave Maria, né, que são as orações que são ensinadas à maioria, né, das pessoas, né, e assim, é lógico que são orações poderosíssimas, mas não pode ser somente da boca para fora, tem que ser falada, tem que ser com sentimento, tem que ser sentida. Então, essa segunda parte também me deixou muito digamos assim, assustada, porque ele foi alguém, né, que tentou, que chegou lá e tinha algo de bom nele, porque ele era um pai de família, ele amava, né, o filho, a esposa, né, tinha uma família com quem ele estava preocupado, mas intimamente, na casa mental dele, ele tinha algumas fraquezas. E isso faz com que, chegando lá, ele foi vencido, né? Com o pouco que ele tinha, né? Não era sólido. Então, ele diz aqui, né? A palavra robusto, eu sublinhei aqui, porque ele fala: se a alma liberta do corpo de carne não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Então é preciso, né, princípios robustos de virtude. É o trabalho no bem, é ser bom, é se deixar transformar pelo bem, né? E esse é um trabalho que é feito durante a vida, não é um trabalho que se faz na véspera de partir daqui. É um trabalho que é realizado todos os dias, né? Para que ele seja incorporado, para que essa robustez, né, seja algo sólido no nosso coração, no nosso pensamento, né, na nossa mente, para que a gente se proteja. Porque, segundo o que ele descreve aqui, eu acho que a gente tem que, né, prestar muita atenção nisso, porque não é uma história, né? Ele está, é uma advertência, né, para nós que estamos no mundo e que nós devemos levar muito a sério, né? Porque, principalmente quando a gente vê, né, a gente fala nas reuniões mediúnicas, os espíritos se comunicam e a gente entende, né, que é bem assim mesmo. É isso, né? Nós temos. Oi, Yuri. Estava pensando nessa importância do trabalho dos benfeitores, porque assim eu me lembrei, nós já tivemos vários encontros nos trabalhos mediúnicos com espíritos que falam: a gente pode ficar aqui porque a gente tem medo de sair, porque nós entendemos que é como se eles não mudam ou não querem aceitar a ajuda ou a mudança porque têm medo dos outros espíritos que controlam eles, não? Essas gangues de chefes. Eu me lembro que um deles falou: eu preciso ficar aqui porque se vou fora estou morto, porque eu entrei aqui, eu não tinha permisso de entrar e agora se eu vou fora
vou ter muito problema. Então, é assim como as gangues se chama, de rua. Então, acho que muito deles, essa preocupação pelo medo, os outros espíritos que controlam eles, e como o trabalho dos benfeitores é assim, tão bonito, tão importante, esse oferecimento de ajuda e de proteção que eles dão para ele. Não? Então, me fez pensar essa parte de, de como, pela ignorância, que existe ajuda muito mais alta, não muito ajuda superior, e que ele não tem esse conhecimento, não tem consciência. Então, pensei nisso, e outra das coisas, quando fala aí de Gaspar, quando ele fala essa petrificação do pensamento, como é petrificação, a gente entende que não tem mais vontade, que é somente um títere, não sei se fala assim, que é muito duro. Mas esse magnetismo fala direcionado, eu pensei muitas coisas, por exemplo, voodoo é magnetismo direcionado, a prece, magnetismo direcionado. Quando a gente faz uma benedicção para alguém, ou uma maledicção, esse magnetismo direcionado. Então, como a energia é neutra, nós como utilizamos e como podemos ir de um extremo de maldade a um extremo de bênção, não? Porque assim ele pode restaurar a vida dele pelos passos na direção contrária. Então, tudo mal, a reparação de mal é como bem, em todas as circunstâncias, né? Então, isso, obrigada. Obrigado, Yuri. Luciano. O meu comentário é muito parecido com a da Yuri e da Giovana, no sentido da semelhança. É impressionante a semelhança dessas situações na vida espiritual com o que a gente vive, que a gente vê na Terra, né? Justamente essa que a Yuri falou das gangues, né? A gente vê exatamente o mesmo tipo de situação, onde a pessoa tá, ela não tem tanta vontade, ou por algumas circunstâncias da vida ela acaba caindo, né, na mão de pessoas más, que têm más intenções, são assim mais fortes que elas no sentido de querer controlar outras pessoas e de ter essa escolha de ficar por medo, né, por falta, por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de vontade, por inúmeras razões. E, e o que achei muito interessante nesse capítulo é de ver como as tentações no mundo espiritual, elas são muito parecidas com o que a gente vive no mundo corporal também. E eu acho que o agravante provavelmente é que muitos chegam no mundo espiritual confusos, né? Então eu acho que eles são muito mais, a gente pode ficar muito mais vulneráveis a esse tipo de situação. Como a Gi mencionou, que o Saldanha, né, ele essa mesma percepção que eu tive, que ele não era uma pessoa ruim, né, ele era uma pessoa, ele era um pai de família, ele estava, aliás, a decisão dele de ceder ao mal foi justamente com a intenção de querer se vingar, querer vingar o filho, querer ajudar de alguma maneira, né? Então, eu também achei muito importante essa mensagem de que a gente só consegue evitar isso se preparando, né? E, e realmente não é uma preparação que se faz do dia para a noite. E quantos de nós talvez já tivemos na situação de Saldanha, né? De chegar no mundo espiritual e, né, tentar fazer uma oração que a gente fazia no plano, aqui nesse plano, assim, uma oração automática, e só que não tem aquela base, né, aquela base forte para conseguir lidar com esse tipo de situação e saber que caminho tomar. Então, é extremamente importante, essa mensagem é extremamente importante para mostrar para a gente o quanto essa preparação é crucial, né? Não tem outro meio, né, de estar preparado para isso, senão essa transformação moral e essa preparação. Obrigado, Lu. É isso, né? Porque nós temos, não existe construção improvisada, né? Se ela
Se nós improvisamos, não dá para improvisar solidez, né? Princípios sólidos, hábitos, né? Hábitos levam tempo para ser adquiridos, solidificados, né? Então, se nós chegamos no plano espiritual, né, numa condição sem elementos que nos ajudem, fica difícil, né? E é interessante porque nós vemos, né, nesse processo todo, a necessidade que nós temos de prestar atenção, porque há um ponto, né, nesse, como nós olhamos, por exemplo, para esse Gaspar, né, a Adriana destacou o fato de que ele parece bastante essas pessoas que nós vemos nas instituições psiquiátricas, né? E é bem isso mesmo, porque alguns nós conversamos, por exemplo, né? Eu tenho, né, no contexto do meu trabalho, às vezes encontro algumas pessoas assim. E alguns ouvem vozes, né? Outros estão tão tomados, né, pelo processo obsessivo, hipnótico, por medicamentos fortes, né, que a pessoa tem o olhar vidrado, né? É exatamente o que ele descreve, né, no caso desse e, e no plano espiritual, é claro que isso não é diferente, né? Porque se nós fazemos isso com alguém que está encarnado, por que não seria feito diretamente com o desencarnado? E o problema é que alguns desses casos chegam a um ponto que fica muito difícil, né? A interferência, porque a pessoa não colabora no processo. E é por isso que Gubbio está tomando todos esses cuidados, porque a Margarida ainda não está em condições de colaborar no processo, né? Ela ainda não se engajou na própria cura. E tem uma mensagem de Emmanuel, né, no Palavras de Vida Eterna, que diz que a benemerência precisa de muita paciência, né? Então, ajudar alguém precisa de muita paciência, porque nós achamos que o ato de ajudar tem que ter uma consequência imediata, tem um resultado imediato. E muitas vezes não é isso, não é assim, né? Às vezes você está ajudando uma pessoa, ela melhora, né? Mas daí a pouco ela larga todo o processo, né? Ela estava melhorando, mas aí de repente, né, porque ela não engajou ainda a própria vontade no processo, Porque às vezes né? também a ajuda demora, às vezes os resultados são lentos, não vem do dia para a E noite, né? muitas vezes eles são demorados, porque construir qualquer coisa sólida leva tempo, né? Então, nós percebemos que quando nós estamos obsedados, né, sobre tá com depressão, tá, né, sofrendo, tá? Bom, você chega, né, a prece te ajuda, o passe te dá bem-estar, né, reforça as tuas energias. O estudo é essencial, porque senão você não vai entender como lidar com o processo, né? Mas a pessoa, num certo ponto, ela tem que decidir, né? Eu não vou me deixar afundar nisso, né? Nessa lama. Eu vou reagir, eu vou. E quando nós estudamos, né? Não lembro se foi os Mensageiros ou Obreiros da Vida Eterna, que ele conta o caso daquele grupo de pessoas que eram auxiliados pelos benfeitores, né? E que eles davam um tanto máximo de passes, né? Naquele caso, eles davam 10 passes no máximo e depois entregavam a pessoa a ela mesma, se não houvesse reação, né? E havia no meio do grupo uma moça que estava reagindo adequadamente. Ela passava a semana lutando contra os pensamentos negativos, No Missionários da Luz. né? Não lembro, No Missionários da Luz, o missionários. capítulo sobre obsessão. Então, né? Então a Giovana lembrou que é no Missionários da Luz, no capítulo sobre obsessão. Então ela lutava, ela sentia a pressão dos obsessores, ela sentia os ataques, ela passava mal, mas ela não desistia, né? E aí os benfeitores foram reforçando a energia dela, foram reforçando, né? E foram trabalhando para que ela pudesse finalmente superar tudo aquilo. Quer dizer, se a pessoa ela chega ao ponto, né,
de se engajar no processo, ela passa a realmente receber o auxílio que precisa, porque ali ela começa a controlar também o processo, né? Ela sai da condição de paciente e vira paciente agente, né? Então, paciente é aquele que só recebe, aquele que só, né? Sim, é legítimo que um doente que chega machucado no hospital, você vai ter o serviço de enfermagem e de medicina para auxiliá-lo, mas aí o médico diz, olha, você precisa levantar e caminhar um pouco todo dia. E aí ele não faz, né? Você precisa tomar um remédio de 4 em 4 horas e ele não toma. Então aí vai ficando difícil, né? Porque aí você vai precisar que alguém venha te dar o remédio de 4 em 4 horas, que venha te carregar para você, né? Então, em algum ponto, o paciente tem que virar agente da própria cura, né? Porque senão ele não sai nunca disso, né? E é aí que muitos processos obsessivos são difíceis a debelar, né? Porque a vontade da pessoa já está muito submetida a uma vontade que a está controlando, né? Então, isso que André Luiz está nos mostrando, né, deveria ser lido deveria fazer parte do primeiro ano dos estudos em psiquiatria, né, em psicologia, né, em todos os domínios da ciência que lidam com a mente, porque é claro que isso nós estamos vendo isso todo dia, né? E nós podemos ser, né, vítimas disso também. Oi, Yuri. Uma questão, César. Poderíamos dizer que a condição de Gaspar é uma condição de subjugação ou não, não seria assim? Podemos dizer, né? Podemos dizer, porque ele está subjugado por uma vontade superior a dele. Só que essa vontade não se expressa como na subjugação, que é necessário, porque na subjugação, como nós conhecemos, né, na descrição do livro dos médiuns, você tem um espírito que vai se apropriando dos centros nervosos, né, dos chakras, dos centros nervosos no perispírito, e ele está ali atuando como um controlador de marionete, né, que controla um boneco, né? Então ele diz para a pessoa, ajoelha, né, e começa a fazer uma declaração de amor para essa senhora de 70 anos, e ele vai fazer o ridículo, porque ele está subjugado, né? Então, num certo sentido, né, o que está acontecendo com o Gaspar é um pouco isso, embora não seja exatamente a mesma coisa. Ele foi programado, o que aconteceu com ele é um pouco diferente. Não precisa ter um espírito ali o tempo todo, porque ele já, André Luiz descreve, né, dizendo que eles afetaram os centros perispirituais dele, como se eles reprogramassem, né? Vamos dar um exemplo assim, óbvio que extremo, né? Isso é só um exemplo. Ah, o chakra tem um giro normal, né? E eles colocaram um giro estranho nele, né? Como se eles fizessem circular a energia nele de uma forma diferente, digamos assim. É um controle mental que é feito na hipnose, né? Mas para fazer isso, você tem que apagar a memória do sujeito. Ele não pode ficar lembrando quem ele é, dos interesses dele, né, de onde ele veio, por que que ele está ali. Ele não pode mais pensar. Então, eles afetaram uma série, né? Você tem que apagar a vontade dele. Agora você me obedece, né? A tua vida é isso. Teu objetivo de vida é matar a Margarida, né? E eles e são vontades tão maléficas, tão perversas, tão potentes, né? Que aí, combinado com alguém que já é mal, que está disposto a fazer o mal e que não tem a mesma força mental, aí eles fazem o quê? Esse ser vira um braço deles, um instrumento deles, e nesse sentido é uma subjugação, né? Só que feita de uma maneira diferente. Então, agora isso está acontecendo, né, gente? Todo dia, todo dia. E acontece conosco por períodos que são curtos,
Mas se não formos alertados, acordados, e quando é que nós somos alertados? Em momentos como esses. Quando você ouve uma palestra, você faz um estudo, né? Você está num evangelho, você diz, nossa, eu não estava prestando atenção nisso. Comigo acontece o tempo todo, né? Nossa, eu não estava olhando para isso. Então, a nossa fragilidade é muito grande, né? E a gente tem que desenvolver essa vontade, mas isso leva tempo, né? Esse exemplo dado pelo mestre, né, de construir na rocha, é maravilhoso. Como sempre, ele sabia muito bem o que estava dizendo, porque construir, às vezes, é fácil, né? Agora, construir na rocha dá um trabalho danado, né? Porque só para cavar o alicerce leva muito tempo. E é aí que muitos de nós desanimamos, porque o alicerce é onde está a base toda, né? Então, desde que o alicerce esteja bem feito, aí a pessoa vai, né? Ela vai conseguindo, mas é isso. Excelente, né? Muito bom. Eu acho que nós temos, e na sequência, né, do capítulo, nós temos também uma série de elementos que são um alerta enorme, né, para nós. Mas nós vamos, né, isso fica para a semana que vem. Então, se não tivermos, agora eu não estou vendo ninguém, porque nós estamos colocando a música aqui, mas se alguém tiver vontade de falar, faz sinal aí. Senão, nós vamos caminhando para o final e vamos fazer a nossa prece. Peraí, deixa eu pôr. Ah, você não tinha colocado. Então vamos finalizar o nosso estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, nossos queridos benfeitores, a quem rogamos que nos abençoe, a quem agradecemos pela paciência e pela bondade que tem tido conosco. Quão fácil nos é, Senhor, esquecermos as lições nobres, os exemplos edificantes, as advertências que nos asseguram a caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais atentos, a orarmos mais, que possamos, Mestre, sermos mais receptivos a estas influências de luz, de bondade, de paz. Que possamos, Senhor, trabalhar em nossa própria libertação, como doente que finalmente decide pela própria cura. Quantas vezes perguntaste: tens fé? Acreditas que possa te curar? Como a dizer-nos ao menos isto, para colaborar contigo mesmo. Então, Senhor, que nós possamos confiar plenamente, seguir-te fielmente e sermos gratos, pois nós nada somos. O Senhor é luz, poder. Nós somos pequeninas criaturas, aprendendo a despertar para as coisas divinas.
Que o Senhor nos abençoe, que possamos prosseguir, que a vossa luz nos liberte, Senhor. Guarda-nos hoje e sempre, e assim seja.